Shalom, shalom. E nós chegamos no oitavo mês, chamado mês de Shesvan, né? Oitavo mês do calendário redentivo de Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, verso 2, eu ia falar. Então, o mês de Shesvan é um mês para buscar satisfação no Senhor, é um tempo de gratidão, né? E eu quero deixar umas palavras aqui, quero fazer umas 5 mensagens em relação à insatisfação, as insatisfações que o ser humano vai tendo ao longo da vida, né? Existem muitas insatisfações, mas existem algumas insatisfações que são pontos importantes para que a gente possa estar olhando, identificando e não entrar nesse ambiente o tempo todo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de gratidão, aonde o Senhor convoca o povo a buscar satisfação no Senhor. Que a tua presença santa seja sempre, Pai, importante nas nossas vidas como filhos, como cristãos, como cidadãos do reino do Senhor, andando sobre a terra. Neste mês chamado também de Bul, que significa crescimento, frutificação, que nós possamos saltar para cima e pular para fora, Senhor, das insatisfações que o nosso coração constantemente, Senhor, entra. São ambientes de trabalho, são ambientes de relacionamento, são ambientes com falta de riqueza, são ambientes diversos, aonde o nosso coração fica muitas vezes pesado, rancoroso. Portanto, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar por esses dias. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesses momentos de satisfação, de prazer, porque nós precisamos nos satisfazer no Senhor, que é a nossa maior realização como filhos do Eterno, em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? E a nossa palavra hoje está em 1 Reis, capítulo 6. Bom, Davi, ele tinha um sonho de construir, né, um templo e tirar a arca da aliança lá das mãos do inimigo, dos filisteus, e preparar uma casa muito linda e adornada para o Senhor. E o Senhor, né, incumbiu de Salomão fazer. Ele falou, não, deixa, o seu filho fará. Então, Salomão começou todo esse processo, e esse processo de construção do templo levou 7 anos. E às vezes a gente fala, Salomão construiu, ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele tinha todos os materiais. Imagina o tamanho do empreendimento, né? Quando a gente vê um terreno, né, vazio, então a gente vê os alicerces, aí a gente já pensa, olha, se for uma pessoa afortunada, rapidinho levanta uma casa, em 7 meses a casa já está pronta. Que são esses os planos que as empreiteiras dentro da nossa cidade oferecem. A casa prontinha para você entrar dentro dela em 7 meses. Então, vem uma comitiva de empreiteiros, né? Tem um chefe de obras e o empreiteiro ajunta todos aqueles homens, serventes, predeiros, acabadores, de mestre de obras, né? De fazer os revestimentos. Em 7 meses, fantasticamente, a casa está pronta. Mas quando as pessoas trabalham com os recursos todos comprometidos com outras coisas, as casas ainda levam em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, Salomão, com todos os materiais, com todos os empreendimentos, levou 7 anos. Vamos à nossa palavra, então? 1 Reis, capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado, sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, diante do templo da casa, media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias, né?
tiras de madeiras fixas, sobrepostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. Então, ele fez um modelo, copiando o modelo do tabernáculo, ele fez o templo, né? Fazendo com as divisões ali, Santo dos Santos, foi fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, porque ele queria fazer com a excelência que estava ali, com reverência, com muita gratidão, porque ele viu todo o trabalho do pai em servir o Senhor com excelência, e ele queria fazer o melhor. Então, ele dispensou tudo conforme o modelo, nos perfeitos detalhes. 6. E o andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o meio 6, o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Então, eles fizeram aqueles encaixes, assim, queridos, perfeitos. Eu estava dando uma olhada como que era perfeito, queridos, até as pedras. Não tinha como, não tinha assim, vamos pôr um parafuso, parafusar. Não. Eram os encaixes cortados nas pedras, era incrível o trabalho do encaixe das pedras, queridos. Perfeito. Quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhadinha para vocês verem que trabalho excelente. 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificaram. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado do sul da casa, e os caracóis que subiam as escadas, né? Segundo, e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e o arrematou, cobrindo com tábua de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e aos que ligou com a casa com a madeira e o cedro. 11. Então, veio a palavra do Senhor. Então, o Senhor estava vendo ali, eles cortando, né, fazendo os encaixes perfeitos das paredes, das vigas, fazendo todas aquelas amarrações perfeitas, e isso levou muito tempo. E enquanto você está no processo de edificação, chega um momento que cansa, né? Você está edificando, você está construindo, você está fazendo. Chega em alguns momentos que vem o desânimo. E o Senhor olhou e contemplou, e Salomão também, como homem, como nós, no processo da construção, foi ficando desanimado em alguns momentos. Porque uma coisa é você começar um trabalho e outra coisa é você ver ele concluído em resultados. Então, todos os trabalhos que nós pegamos, empenhamos fazer na casa do Senhor, para o reino do Senhor, qualquer trabalho que nós fizemos, nós queremos ver os resultados. Por que que as pessoas desanimam? Por que que as pessoas entram em níveis de insatisfação? Porque desempenham grande parte da energia do seu trabalho, do seu corpo, do seu vigor de vida, desempenha muita energia para fazer um trabalho e quer ver o resultado. E muitas vezes os resultados não vêm. Então é aonde que o homem entra em níveis de insatisfação. Então a insatisfação do ser humano vem porque não tem resultado daquilo que ele empenhou força e trabalho. 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: o Senhor olhou e viu Salomão um pouco desanimado. 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, se executares os meus juízos, se guardares os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra que falei a Davi, o seu pai. Então ele falou: olha, Salomão, eu estou vendo toda essa maravilha, toda essa beleza que você está fazendo, Salomão. Está lindo. Mas eu te peço uma coisa: anda em obediência. O que é? Guarda os meus juízos, os meus estatutos, para executar os juízos, para andar nos mandamentos, para fazer eles cumprir. Ande em obediência. Se você andar em obediência, tudo que eu falei
que eu prometi ao seu pai vai se cumprir. Então, queridos, aqui já tem uma chave muito importante. Talvez você aí está desanimado. Talvez você fez muito, você trabalhou e não viu o resultado. Mas, se você guardou os estatutos, as obediências do Senhor, se você, puxa, eu vou na igreja, eu entrego minhas ofertas, meus dízimos, eu pratico as festas, eu pratico bem e eu tento fazer o melhor, eu faço de CDH, eu ajudo e eu faço. E talvez você não viu o resultado e ficou desanimado, o Senhor fala, olha, tão somente pela obediência, tudo que eu prometi vai se cumprir. Queridos, não esmoreça o seu coração, porque as promessas do Senhor para com você na obediência, elas são um sim e um amém. Ah, mas não está acontecendo. Calma. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por esses dias eu vou falar uma questão de tempo, porque um dos maiores níveis de insatisfação do ser humano é o tempo. E o tempo é algo que, o tempo cronológico é algo que o homem constantemente está medindo e ficando insatisfeito. Meu tempo passou, meus anos passou, minha vida passou, meus sonhos passou, meus projetos passou, e eu não tive resultados. E isso vai fazendo com que o ser humano vai adoecendo aos poucos, adoecendo. Os homens vão ficando deprimidos, os homens vão entrando em depressões não tratadas, depressão maior não tratadas, distimia, que é aquela depressão que não trata mais, e vão criando os seus transtornos, as suas neuroses. Por quê? Porque não conseguem ver a manifestação do amor de Deus. Olha, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão procurou edificar a casa do Senhor. Peraí, 480 anos depois que saíram de lá. E eles estavam aguardando a promessa. Ah, mas então eu não vou ver, porque eu não vou viver 400 anos. Se eu viver uma, uma, uma centena, né? 10 décadas, se eu viver 10 décadas, 8 décadas, 9 décadas, queridos, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Não desanime o seu coração. Creia somente na palavra que o Senhor já te deu. Qual foi a palavra que o Senhor te deu? Lembre, volte lá atrás, lembre da palavra. O Senhor vai fazer cumprir. E o Senhor falou no 13: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Por que o Senhor falou isso? Olha, ande na obediência, cumpre, faça, continue fazendo. Dizime, oferte, faça as festas, vá para a presença do Senhor, anda na convivência da casa, do corpo, vá para o Shabat, participe do meu corpo, do meu sangue. E eu farei cumprir tudo aquilo que eu prometi. Habitarei no meio dos filhos, não desampararei o meu povo. Então, queridos, nesses 7 anos, 7 anos de construção do templo, o Senhor ele estava preocupado com o quê? Durante esses 7 anos de construção, não se sabe quantas vezes o Senhor teve que reanimar Salomão, porque o desânimo vinha o tempo todo. Queridos, todas as vezes que nós estamos num processo de construção, sempre haverá pessoas que vão nos desanimar, que vão descrer do projeto que nós estamos fazendo, que vão invejar, que todas as coisas podem acontecer. Todas as coisas. Mas o Senhor disse assim: olha, tudo muito lindo, mas eu não estou preocupado nem com a arquitetura, nem com a aparência, nem com a cor. Salomão ia lá na casa de tintas coral, escolher as cores. Não estou preocupado com nada disso.
Eu só estou preocupado com duas coisas, Salomão, com o seu coração e com o coração do povo. Porque, queridos, sabe qual é o problema? Às vezes, nós queremos fazer coisas grandiosas. E no meio desse, o senhor fala, não, tudo bem, vocês querem fazer? Façam, tudo bem. Só que isso vai demandar muito tempo. E o tempo para o ser humano é algo muito cruel. E nesse processo, eu não quero, mas vocês querem fazer? Porque minha preocupação não é a casa, nem a arquitetura, nada disso. A minha preocupação é que durante esses 7 anos, nesse processo, nesses ciclos de anos, desfaleça o coração do líder e o coração do povo. E aí se afaste da minha presença, uma coisa que foi feito para minha presença, estão se afastando da minha presença. Então, eu não estou preocupada com isso. Mas eu estou preocupada, Salomão, com o seu coração e com o coração do povo. Então, Deus falou assim, olha, eu só quero obediência, porque a obediência, ela vai fazer com que eu me vinculo com vocês. Obediência, vínculo de Deus com os homens. Eu só preciso disso, Salomão. E aí, no 14, Salomão ganhou mais força e continuou. Assim, Salomão edificou a casa e as arrematou. Também revestiu as paredes da casa, dentro, por fora. 29. E nas paredes, todas, tanto no mais interior da casa e no seu exterior, lavrou ao redor, entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Foi ornamentando com aquelas coisas bonitas. 30. Também cobriu de ouro o assoalho, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira, de oliveira, e a verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, lavrou nela entalhes de querubins, palmeiras, flores abertas. Olha que maravilhoso! Nossa, devia estar muito bonito. E a estas, como palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entradas quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipestre, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubim, de palmeiras e flores abertas, né? Devia ter uma arquitetura maravilhosa ali, com aquelas flores, né? E cobriu de ouro acomodado ao lavor. 36. E também edificou o átrio interior 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de pedras de viga de cedro. 37. E no ano quarto se pôs o fundamento na casa do Senhor, no mês de Zíbio. E no ano 1º, no mês de Bul, ou Shesva, que é esse mês, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como deveria ser. E levou Salomão 7 anos para edificar. Este mês é um mês que nós precisamos remover as tristezas do nosso coração. Nossa, mas nós fizemos isso, nós acabamos de passar por Yom Teruah. Queridos, o ser humano vive, infelizmente, o povo de Deus, queridos, eles têm o mandamento, os princípios, as obediências, a maravilha das Escrituras e o Cristo revelado. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade adoecida pelo codificador chamado tempo. Então, o ser humano, ele tem que viver dentro de sociedade. E a sociedade, ela tem um padrão de vida diferente do padrão que nós temos, como um parâmetro do céu. O parâmetro do céu se chama sabedoria. Essa sabedoria, ela vem do alto. É uma sabedoria que ela preserva o ser humano. Mente saudável, coração são. Mas a sociedade trabalha num modelo chamado expertise humana, né? Então, essa expertise humana vai fazer com que o modelo que a escritura nos fornece como verdade,
não opera na sociedade onde os homens estão inseridos. Porque esse modelo, ele vai confrontar o ser humano, então não serve. O ser humano não recebe, não aceita. Então, o que eles trabalham? Eles trabalham na mentira, que eles chamam, a mentira branca, a meia-verdade. Então, você olha assim, a pessoa está te dando uma palavra e quando você vai ver, não é verdade. Então, você cai naquela história e você começa a ficar cada vez mais decepcionado. Eu ouvi mentiras no trabalho, eu ouvi mentiras em tal lugar, eu ouvi mentiras. Então, a pessoa vai se perdendo e fala assim: em quem eu acredito? Acreditamos no Senhor, o Deus da promessa, o nosso Senhor. Porque a própria Bíblia diz: todo homem é mentiroso, verdadeiro Deus. Mas então eu não vou mais me relacionar, vou me isolar da sociedade das pessoas, porque não tem quem confiar. Infelizmente, queridos, nós temos que nos relacionar com todo mundo. Mas isso vai depender da forma como nós estamos vivendo, enfrentando isso. Meus enfrentamentos com as pessoas que mentem, eu tenho que perceber, é mentira, infelizmente. Mas eu vou continuar falando a verdade. E eu vou continuar vivendo a verdade. Essa é o meu posicionamento. Agora, eu não posso me adoecer porque eu caí nessa história mentirosa. E aonde que as pessoas estão caindo. Então, olha só, a satisfação, ela significa um prazer nos resultados esperados, nos resultados empenhados. Então, é uma realização do que se espera. O que é satisfação? Uma realização. Puxa, que bacana. Ficou bem feito. Isso aqui está perfeito. Eu fiz, está perfeito. Isso é uma satisfação. E a insatisfação, ela pode vir também pela parte do Senhor? Pode, como não? Hebreus 12, 11. Mas se Deus também. Hebreus 12, 11. Mas se Deus também pode nos deixar entristecidos? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, muitas vezes, o Senhor também permite um aborrecimento que vem da parte dele para conosco, para que nos produz crescimento, fortificação. Então, a insatisfação, né? Eu quero mostrar algo para vocês, que é o que eu vou trabalhar aqui por alguns dias. Removendo as insatisfações do coração, né? Mês de Shesvan, 5.786. É isso que nós vamos trabalhar aqui. Bom, o que nós vamos trabalhar? Então, aqui eu coloquei essa árvore. Nós somos uma árvore frutífera. O Senhor tem nos visto dessa forma. Então, existem 4 estações. E essas 4 estações nós vivemos através dos meses, né, estabelecidos. Primavera, né? Mudança, produzir. Abib e Yar se vão. Verão, sol e luz, vida e frutos. Tammuz, Ave e Elu. Então, nós chegamos aqui, olha, na estação do outono, aonde começa a ter uma diminuição de energia, que é a parte do descanso, né? E aí, nós temos o mês de Tishrei e o mês de Shesvan, né? Que é o que nós estamos aprendendo. E o próximo mês, que é Kislev. E depois vem a estação do inverno. Bom, esse mês, nós temos a letra Nun, né? Como a letra que rege o mês, né? Letra Nun, a 8ª letra.
ela significa semente, continuidade, peixe e jubileu. E eu estava conversando com um apóstolo, eu falei, nossa, que interessante, eu tive um sonho justamente na cabeça do mês de Chesma, aonde eu via pessoas voltando, né, imigrantes italianos voltando para suas terras, e ele falou, olha, é um mês de falar de heranças, né? Eu falei, olha que interessante. Então, o mês de Shesva, né, o mês de Bu, ele significa satisfação, prazer que resulta na realização do que se espera, do que se deseja. Então, aqui eu coloquei 5 insatisfações que eu quero trabalhar com vocês por esses dias na Bíblia, que o ser humano pode enfrentar. Insatisfação com a falta de propósito, insatisfação com as riquezas, insatisfação com o trabalho, insatisfação com as relações e insatisfação com a falta de paz. Então, essas insatisfações são frequentemente exacerbadas pela falta de propósito e pela busca por padrões irreais de felicidade. É por isso que o ser humano adoece, por causa dessa busca por padrões irreais de felicidade. Quem que está fazendo esses padrões? As redes sociais, aonde a pessoa só posta ali o que convém, né? Porque a verdade da vida dela não é toda naquela figura maravilhosa de um lugar bonito que ela foi. Então, por trás de uma vida, lá atrás dessas fotos, desses posts, tem uma vida natural, uma vida real, aonde as pessoas trabalham, aonde as pessoas cansam, aonde as pessoas chegam com as caras cansadas, e as pessoas não vão postar a sua versão cansada, ela vai postar a hora que ela tá numa festa, onde ela tá com uma roupa bonita, uma cara bonita, uma viagem bonita, ela só vai postar o lado bom. E é onde que as pessoas começam a olhar. Então, essa busca de padrões irreais é a causa de muita insatisfação e adoecimento do ser humano. Então, amanhã eu quero falar para vocês sobre insatisfação com a falta de propósito. Ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse mês de Chesma, declarando, Senhor, que nós queremos buscar a satisfação do Senhor. Que seja um tempo de gratidão, um tempo de crescimento. Nos ajude e nos auxilie, Senhor, abrindo toda a nossa visão, todo o nosso entendimento. Que o Senhor possa trazer as revelações deste novo tempo, desse mês, o profético desse mês, para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que a tua palavra tem em nosso favor. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por querer viver uma vida irreal, uma vida, Senhor, onde nós possamos somente as coisas boas da vida. Nós queremos tirar o nosso coração dessas insatisfações. Nós queremos viver, Pai, a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor que preserva a vida de quem a possui. Em Tiago 5:1, diz assim: Tiago, um livro tão pequenininho aqui no fundo, é Tiago 1, capítulo 1, verso 5, olha, diz assim, ó: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e nada lhes impropera, sem defeito, né? Lhe será concedida. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Então, Pai, em nome de Jesus,
Nos perdoa porque muitas vezes nós ficamos como essa onda, impelido, jogado, Senhor, pelo movimento da sociedade, jogado pelo movimento do meio que nós estamos inseridos. Nos perdoa, Senhor. Porque por isso que talvez não recebemos muitas coisas. Por causa que uma hora estamos bem e outra hora já estamos para baixo. Porque os resultados não foram satisfatórios de todo o tempo do trabalho empenhado. Pai, nos ajude. Que nós possamos, Senhor, ser pegos pela mão e conduzidos no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma terça-feira abençoadíssima, em nome de Jesus. Não fique entristecido, não entristeça, não sinta tristeza por um resultado não alcançado. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, nós temos que ver a mão do Senhor. Inclusive nas situações de crise. Porque de uma crise nós podemos tirar oportunidades de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento. Isso também o Senhor está com sua boa mão, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.